A Inquieta continua a percorrer os caminhos de Portugal e também da Europa à procura de ex-jogadores de Vitória para uma extraordinária conversa. E hoje estamos em Torres Vedras, centro do país, para mais um convidado, para mais uma conversa, para mais o que é feito de si. E hoje temos o gosto de conversar com Adão. E é com Adão que vamos conversar hoje. Mas, primeiramente, obrigado por ter aceitado este meu convite. Obrigado por nos receber também nesta sua casa. Tá, obrigado, meu. Vamos começar pelo nome. Porque o nome não é Adão, o nome de batismo. Como é que surge, até porque o seu irmão também é tratado por Adão igualmente, eu pergunto como é que surge esse nome, essa alcunha? O nome surge, o meu falecido pai era Adão de nome, e jogador de futebol. Exatamente. É muito próximo de Guimarães, em Vizela. Depois foi campeão nacional de júniores pelo Futebol Clube do Porto e foi para Chaves. Onde fez uma carreira sempre não totalmente profissional, com o trabalho também que era normal naquela altura. As equipas da segunda divisão não eram totalmente profissionais. Exatamente. Ele manteve o seu trabalho, acabou por casar em Chaves, E ficou por ali. E nós, quando eu comecei com 15 anos nos juvenis dos Chaves, começaram-me a chamar Adão Júnior, acabou por ficar Adão, e daí o meu irmão Pedro também ficou igual, Pedro Adão, portanto, e daí o ser o Adão. Mas quando joguei nos Júniores do Porto, puseram-me a questão se queria que me chamassem Carlos, Manuel ou Carlos Exatamente. Pinto, ou Adão, e eu disse, não, pode ficar Adão. Pode ficar Adão. Pode ficar Adão, pronto. Um legado ao meu pai. Claro. No fundo. Eu diria que as duas terras são muito similares, Chaves e Guimarães. Eu diria que toda a gente de Chaves gosta de Guimarães e toda a gente de Guimarães gosta também de Chaves. São duas terras onde as pessoas se dão mesmo, mas mesmo muito bem. São duas cidades apaixonadas pelo futebol. Sem dúvida. É evidente que com dimensão diferente. O Vitória é um clube com mais dimensão e com mais historial. Mas o Desportivo de Chaves também tem o seu historial, a equipa transmontana com mais presenças na primeira divisão. Sim. E isso também lhe dá o direito. Essa maneira de estar das duas cidades, penso que é um pouco serem arrastadas, não serem as capitais distritos e se sentirem um pouco se calhar, não se sentem muito confortáveis com isso, e então no futebol eles acho que conseguem demonstrar aquilo que são como cidades que lutam pelos seus cidadãos, e eu penso que é importante e essa união que existe entre aspas é importante no futebol, onde existe cada vez mais divergência e confusão. Sim. Depois a carreira começa na formação nos Chaves, passa pelo Futebol Clube do Porto. Exatamente. E como era muito habitual, os jogadores na formação dos clubes, não só do Vitória, mas também mesmo nos clubes ditos grandes do futebol português, a transição do júnior para sénior era muito complicada. Normalmente os jogadores eram emprestados a outras equipas. Do Porto, eram muitos os jogadores que iam para o Varzim. E acaba o Adão também por ir para o Varzim, fazer 4 temporadas no clube, ou 5 temporadas no clube Poveiro, antes de chegar a Guimarães. Eu diria que nesse percurso não deixa de ser extraordinário, porque começa em Chaves, um clube muito bairrista, Futebol Clube do Porto, como nós sabemos, o Varzim, muito característico também pela sua população, e depois Vitória, segue-se o Vitória. Como é que surge o convite para chegar a Guimarães? Como é que surge o convite para representar o Vitória? E como é que esse convite também foi recebido pelo Adão? Olha, fui convidado 3 vezes pelo Vitória, só a terceira é que fui para o Vitória. Estava bem na pólvora. Quando fui para os Júniores do Porto, fui treinar a Guimarães. O Vitória com o Carvalho, íamos fazer uma equipa de júniores espetacular. O Salvador, que era do Visão. Treinámos ainda juntos, naquele campo pelado ainda que ainda existia. E então projetou-se fazer uma equipa
forte para lutar para o Pelo campeonato título. nacional, sim, pelo título já. Mas, entretanto, surgiram entraves, porque não era fácil naquela altura conseguir essas desvinculações. O Chaves facilitou, na minha situação, facilitou, porque não me enviou a carta até 31 de maio, que era obrigatório, como Claro. teria interesse nos meus serviços, e acabou por surgir aí o Futebol Clube do Porto, com umas condições muito boas para a altura. Para ter uma ideia, recebi naquela altura 80 ou 100 contos de luvas, que era muito dinheiro. Era muito Estamos dinheiro, a falar em 1977, e eu ofereci um carro ao meu pai. Pois. O meu pai comprou um carro com esse dinheiro, eu ainda era menor, mas o meu pai pôs à vontade que o dinheiro era meu, mas eu achei por bem contribuir, ajudar o meu pai nessa altura, e ele comprou um carrito e tal. E acabou por ser a minha ida para os Júniores do Futebol Clube do Porto, acabou por ser assim. Mas há aí um item que escapou, que eu, quando saio dos Júniores do Porto, eu regresso a Chaves para mais um ano. Faço 2 épocas em Chaves e vou ao Mundial de Júniores. Exatamente. Vou ao Japão ao Mundial de Júniores. 79. Sou chamado eu, como Júnior do Porto, nunca fui à seleção. E depois vou para Chaves, sou chamado a um treino da seleção e nunca mais lá saio até ir Ao Mundial. ao Mundial. Portanto, o que era importante, a competição, quem jogava nas segundas divisões começou a ganhar vantagem sobre alguns jogadores Um outro tipo de competição, não é? Claro. que estavam emprestados ou que estavam no clube e não jogavam e que não tinham competitividade e perderam aí, alguns perderam o lugar dessa hipótese. Pronto, e aí é que eu faço 2 anos em Chaves e vou para o Varzim. Eu com 23 anos já era capitão no Varzim, já era uma referência. Não é estar-me a gabar, mas tinha... Pronto, era o jogador com mais, se calhar, qualidade naquela altura, eu e o André acabou por ir para o Porto e eu acabo por ir para Guimarães numa condição que muita gente não sabe. Eu vou quase como uma aposta no escuro, porque eu acabo a época no Varzim com uma pubalgia, eu não joguei os últimos jogos, não tinha condições de jogar. E na altura essas lesões, como sabe, condicionavam até porque a medicina não era como é hoje, a desportiva, não é? Eu já tinha um acordo com o Futebol Clube do Porto, para ir para o Futebol Clube do Porto nessa época. Eles têm conhecimento da minha situação e desistem. E desistem? E é naquela altura em que o Vitória vai o Laureta e vai 2 ou 3 jogadores certo. Para o Futebol Clube do Porto e eu acabo por ir para Guimarães numa espécie de um ano só de contrato para ver se eu recuperava ou não. Tanto é que eu só reapareço a jogar no Vitória em outubro. Porque cheguei lá, fiz os primeiros 2 treinos e parei. É porque o primeiro ano é o ano que se faz menos jogos, 25, salvo erro. Não, é porque não faço os primeiros 5 ou 6. Exatamente, sim. Não faço os primeiros 5 ou 6 porque não estava em condições. Depois é o falecido o Dr. Camacho que me ajuda na recuperação, sem ser intervenção, piscinas, etc. Claro. Reaparece e em novembro ou dezembro estava na seleção. E a partir daí nunca mais. Joga no Vitória, eu diria que naquelas equipas de sonho, porque não há vimaranense nenhum que tenha vivido esse tempo, que tenha conhecimento dessas equipas, que não recorde com saudade e que saiba, eu diria, o 11 todo de cor e salteado, porque eram de facto umas equipas verdadeiramente extraordinárias. Como é que foi olhar para aquele plantel, ver tantos jogadores de nomeada, tantos jogadores com uma qualidade imensa no conjunto do Vitória, e olhavam para aquilo e diziam assim, nós podemos conseguir aqui qualquer coisinha? Eu acho que aquela primeira época de 85, 86, com o Moraes, é o alicerce. Sim, é o alicerce sem dúvida. Para a outra seguinte, porque a terceira é muito má, se me recordo, 87, sim, 88. Sim. Surgiram problemas muito graves, entre aspas, mas tanto é que se recorda, houve uma debandada de muitos jogadores que saíram. Que jogavam há anos e anos no Vitória, por alguma coisa era. Alguns com 10 anos de casa e mais, sim. E o que é que acontece? O presidente, o Dr. Pimenta Machado, era extremamente inteligente. Claro. O que é que ele começou por fazer? Ir buscar os melhores jogadores às equipas mais pequenas da Primeira Liga. Foi buscar a mim ao Varzim, ao Nascimento, ao Vitória de Setúbal. Exatamente. E, portanto, criamos uma base muito forte,
Depois, com o Dr. Ronaldo, conseguiu trazer 2 ou 3 brasileiros também que vieram nos dar qualidade. E isso que é que permitiu. O que às vezes acontece, que criamos uma estrutura e ali 14, 15 jogadores. Aparecem os zairenses também, com uma qualidade enorme. E conseguimos fazer um equipaço. Eu acho que o Vitória, com a cor de camisola dos 3 grandes, tinha sido campeão. Nós olhamos para aqueles jogadores. Fomos empurrados em jogos decisivos. Há um para jogo baixo. Em casa que era decisivo termos ganho ao Salgueiros, se não estou a erro, ou o Farense, uma coisa pronto, que não nos deixaram. E a equipa perdeu, estávamos ali muito próximos, ficámos ali a 4 pontos 5 e a equipa quebrou. Vocês falavam isso no balneário, dessas injustiças que aconteciam depois dentro do jogo? Não ligávamos muito a isso, mas sentíamos que a nossa luta era não tínhamos as mesmas armas. Não é? Claro. Isso era notório em alguns jogos decisivos, aqueles que é importante haver isenção, não houve essa isenção. Não houve essa isenção. E sabe que, na altura, o jogo que mais recordo, que nós fomos, e nem foi na época de 86, foi na 86, 87, foi na 85, 86, nós fomos ao Estádio da Luz e eu até fiz um cruzamento e o Oliveira fez um gol na própria baliza. Estávamos a ganhar 1-0 na primeira parte. E um jogo nós tínhamos lá 20 mil associados do Vitória e eles estavam calados. Começou a segunda parte, uma coisa incrível, o Miguel dominou a bola com o peito pai 1 metro à frente da área e ele, penalti. A seguir o Diamantino metem uma bola, tinha caído, cruzou, dominou a bola, nós todos parados à espera que ele marcasse o gol e eles viraram o jogo, acabou. Pois. Essas coisas marcam, não é? Nós aí sentimos, porque já nessa época nós tínhamos algumas possibilidades, pelo menos, de andar ali junto aos primeiros. Claro. Na época seguinte, não podemos escamotear a vinda do Ademir, do Nené e já tínhamos o Cascavel. Sim. O Cascavel vem no ano antes, sim. Que permitiu-nos criar uma equipa. E Ademir Alcântara é um jogador fabuloso. Muita qualidade. Depois era uma equipa equilibrada. Se calhar tínhamos os jogadores certos, eu era um jogador mais de equilíbrio ali no meio campo, era um jogador que pautava, fazia os tempos. O Nascimento era muito bom em termos táticos, fazia o terceiro central, o Nadinha até fazia aquele corredor todo. E depois aquilo que se via era uma equipa sempre muito polivalente. Há jogadores daquela equipa que tanto jogavam lateral direito, como lateral esquerdo, como a médio defensivo, como a médio defensivo. E eu brincando muitas vezes com o próprio Nadinha, dizia-lhe, Filipe, eu só não joguei à baliza, porque o resto eu fiz todas as posições. Eu fiz muitos jogos a lateral, fiz alguns jogos a médio centro, a extremo esquerdo. Era uma equipa polivalente, tinha qualidade e depois sentíamos que entrava um jogador ou outro e mantinha-se, a dinâmica mantinha-se, a qualidade mantinha-se. Nós já fazíamos muito o que hoje se faz, aquela pressão ao adversário, não nos deixar sair a jogar, já fazíamos muito bem a situação do fora de jogo, punhamos as equipas constantemente, e Madrid é um caso, com o Atlético Madrid é um caso, pusemos-los umas 10 ou 15 vezes em fora de jogo, eles a quererem estar dentro da nossa área. E vocês tinham um nome próprio em que gritavam, usavam na defensiva para deixar a equipa adversária fora de jogo. Às vezes íamos uma que era para não sair, e quando utilizávamos outra palavra era para sair. Exatamente. E o adversário ficava na dúvida. Era incrível. Portanto, isso era trabalhado, isso era mais nosso. Claro. Isso era mais nosso. Tínhamos nisso o Nené era líder na defesa e o próprio Jesus tinha uma preponderância grande na equipa em termos defensivos e fazíamos esse trabalho e já fazíamos isso em treinos e tudo. E normalmente resultava. É evidente que as equipas começaram a perceber-se, começavam a fazer entrar jogadores de trás para cortar fora de jogo. Mas nós já como utilizávamos normalmente já nem o fazíamos. Certo. Só fazíamos à quinta, à sexta vez. Para começar a enganar também o adversário. Era. Olha, eu tenho que perguntar dos jogos também com o Braga. Há um deles particular em que faz 2 golos.
Mas eu tenho que perguntar precisamente desses jogos com o Braga. Primeiro, obviamente, esses 2 golos. Aquele empate com o Sporting de Braga em que a bola, nos últimos 10 minutos, não sai do meio campo. Portanto, ninguém atacava as balizas. Como é que isto tudo era olhado também por parte da equipa vitoriana? E por vocês que estavam lá dentro também, dentro de campo? Pois, a experiência da equipa é que permitiu. Nós tivemos conhecimento do resultado, Exatamente. do resultado que tinha feito a Académica. Portanto, nós não podíamos perder o jogo se não queríamos numa situação que podíamos descer. E nós quisemos controlar. O Braga também o satisfazia. Criámos ali uma situação, mas também provocada pelo Sr. Árbitro, porque o Sr. Árbitro tinha razões para isso. Ele, em vez de dar 5 minutos, deu 15 minutos. Muito tempo. Isso marcou mais, porque agora, penso que é antidesportivo. Sim. Hoje, sim. acho que hoje era quase impossível fazer-se isso, mas as circunstâncias do momento levaram-nos a isso, mas não é que nem sequer estava pré-preparado isso, não é? Claro. Isso foi uma situação que a equipa chega aos 90 minutos, está empatado, sabe que no outro lado não pode arriscar a perder o jogo e ficar numa situação que pode cair no último jogo, porque tínhamos um último jogo. Exatamente. E então nós defendemos o Braga também, como ficava numa situação tranquila, também já não caía, porque as duas equipas tinham algumas possibilidades ainda. Também optou por não nos pressionar, nós fomos trocando a bola e eles... Exatamente igual. Até que o árbitro se lembrasse de acabar, porque o árbitro também arrastou aquilo bastante tempo, para além do tempo necessário. Não é? Odão, hoje olhamos para o plantel do Vitória, quando digo hoje, não digo esta época, mas hoje, na era moderna, nós olhamos para os plantéis do Vitória e ficamos contentes quando um jogador é convocado para a Seleção Nacional, como vimos o Jota também na última convocatória. Mas naquele tempo nós tivemos a equipa mais internacional da história do Vitória. Foram muitos jogadores que foram internacionais. Como é que era vivido também dentro do balneário o facto de estarem tantos jogadores a representar a Seleção Nacional? Primeiro, denotava também a qualidade que existia dentro do plantel. E claro que era sempre um orgulho representar a Seleção Nacional. Como sabe, houve um condicionalismo na altura que permitiu que alguns jogadores acabassem por ser internacionais, que se calhar noutras circunstâncias se calhar não seriam. Poderiam não ser ou ser menos. Eu também beneficiei dessa situação, mas eu era em 85, 86 era o único jogador que ia à seleção do Vitória, até fico um bocado para 2 jogos particulares antes do Mundial de 86. Ficou frustrado de não ter ido ao Mundial? Não, eu fiquei frustrado ou triste, não é? Sabe que o treinador, o José Torres, já tinha sido meu treinador no Varzim, conhecia-me. E daí ele me chamar, porque eu estava a fazer uma boa época, também em Guimarães. Mas o que eu fiquei mais frustrado, não sei se recorda, quem acaba por ir é um rapaz chamado Ribeiro, que jogou no Vitória também, na Académica, que nunca tinha sido chamado a um treino da seleção. Sim. Nunca foi internacional, porque inclusive também no Mundial também jogou. Tinha muita qualidade, mas acabou por esse rapaz ser chamado e eu ser preterido sem uma razão aparente. Não é? Se estarmos a ver, então este jogador foi chamado a jogos particulares e até estive bem nos 2 jogos que fiz. De repente fico de fora para ser chamado um jogador que nunca tinha sido chamado, é mais por isso. Agora, eu recordo-me de ir à seleção. Não, eu também não a procurei. Não a procurei, fui visitar o José Torres quando ele já estava numa situação de alguma fragilidade em termos de saúde, conversamos, mas não, são coisas que houve algum motivo, não é? Claro. Há algum motivo, mas também não achei que fosse... Não deixava de ser um marco na carreira de um jogador participar no Mundial. É evidente. Eu tenho algumas coisas que me deixaram alguma frustração, mas soube lidar com isso e ultrapassei. Claro. Eu sou
Neste momento eu ainda sou o jogador mais internacional do Vitória. Sim, não é que eu se calhar não merecia, houve lá jogadores com mais qualidade que eu, que mereciam ser mais vezes internacionais que eu, mas também as contingências normalmente ou foram para equipas grandes e acabaram por ser internacionais depois mais claro, do Sporting, noutras equipas. Noutras equipas, mas também o que está para a história até este momento é isso. É isso mesmo, é verdade. E depois, como é que segue o Belenenses? Como é que se troca o Vitória na altura pelo Belenenses? Quero que ele conte a verdade. Olha, eu só tenho que dizer, o Dr. Pimenta Machado era o homem mais inteligente que eu conheci no futebol. Só que eu era o homem mais fuinha que eu conheci no futebol. E depois havia uma grande injustiça na altura no Vitória. E daí a demandada daqueles jogadores todos. Daqueles jogadores todos saíram. Nós ganhávamos em média 2 vezes menos que alguns jogadores que jogavam no Vitória. E isso marcou muito negativamente aquela época 87, 88. Muito negativamente, porque ainda vieram jogadores brasileiros, jogadores de qualidade, como o Ponta Lança que faleceu até, como é que eles... que faleceu naquele desastre aéreo, o Caio Júnior. O Caio Júnior, o René, vieram jogadores de qualidade. Mas depois, sabe como é que há sempre fugas de informação? E depois é aquele ganha 20 e outro ganha 50. Isso criou, nessa época, criou ali uma clivagem complicada. Muito E grande. eu fui um pouco arrastado por isso, eu e todos os outros. Imagina, não quero falar, mas o que me ofereceu o Belenenses foi exatamente o dobro do que eu ganhava no Vitória. O dobro. Eu tinha 28 anos. E as carreiras não se prolongavam tanto como hoje, não é? Eu nunca ganhei. Eu fui ganhar para o Vitória, eu ganhava no Barzinho. Ou seja, para ver o que era a realidade do Vitória na altura. Não é? Agora, estamos a falar de um Belenenses que era um clube da mesma, se calhar até abaixo, porque depois... Na altura, sim. Eu até, vou ser sincero, em termos psicológicos passei um bocadinho, porque passei de um clube que vivia a 200%. Intensamente, sim. E o Belenenses era um clube diferente. Completamente diferente. Muito diferente, eu não me adaptei muito bem àquilo, embora tenha ganho a taça e tenha feito até alguns jogos bons, mas nunca foi a minha praia, como se costuma dizer. A minha carreira foi muito marcada por essas 2 épocas que fiz no Belenenses, porque não me senti realizado. Claro. E eu com grande esperança, até que foi o Mário Pérez Exatamente. Mário Pérez tem culpa nisso. Porque pois foi. Diz, então ganhas quanto? Então andamos aqui. Pois foi. Eu tinha 28 anos, não tinha... Se tivesse 20 era diferente. E as carreiras terminavam aos 31, 32, era uma coisa muito cedo. Muito cedo e depois ganhavam, não ganhavam. Imagina, olha, para lhe dar um exemplo, o capitão, ainda era capitão-major, o Valentim Loureiro, uma vez perguntou, então queres vir para o Boa Vista? Para o Boa Vista. Então eu disse, não, estou bem, mas... quanto é que ganhas? Eu ganho X. Eu dou-te 2 vezes mais, queres vir? Eu disse, mas a Pimenta Machado, é melhor não ficarmos por aqui. Nessa altura, essas figuras não gostavam de se confrontar. Adão, eu tenho que falar também, antes de terminarmos a conversa, dos adeptos do Vitória. Nesse tempo, provavelmente o Vitória fez as maiores deslocações de sempre ao Estádio das Antas, ao Estádio da Luz. Foram milhares e milhares de adeptos. Como é que se vivia naquela cidade, nesse tempo? Como é que se viviam os jogos? Como é que se entrava dentro dos estádios? E como eram recebidos por aquela gente? Como éramos recebidos quando chegávamos das competições europeias? Eu ainda hoje me pergunto como é que é, o porquê disso. Mas eu sinto que o Vitória é um clube que está aquém daquilo que pode ser. Sempre. E tem uma massa adepta que merecia que tudo de bom, que o Vitória fosse campeão. O Vitória só ter uma taça de Portugal, para mim, acho que é das coisas mais frustrantes que existe. O Vitória poder ser campeão, já podia ter, se calhar, se tem havido um seguimento naquela equipa, se não saíram-nos os melhores jogadores, depois o Ademir saiu, o Cascavel, etc. Exatamente. Se nós mantemos aquela equipa, e com mais 2 ou 3 unidades, já tínhamos depois o Basaúla, que também apareceu muito bem, nós se calhar tínhamos feito uma gracinha, não digo, andarmos pelo menos ali até ao final, e acho que a massa e os adeptos do Vitória, até porque são sui generis, não é?
Um adepto vitoriano normalmente é vitoriano, não tem outro clube como referência ou como simpatia. E isso é que é a verdadeira essência do Vitória. E foi o clube que mais me marcou, por isso mesmo. E essas nossas chegadas e a presença dos adeptos para todo o lado que nós íamos, deixámos-nos com um orgulho, uma coisa, nós sentimos-nos responsáveis por nos deixar ficar mal, como se costuma dizer. Claro. E a equipa transcendia-se, lutava, tínhamos uma equipa em todos os aspectos, como homens, como profissionais, excelente. E também foram criadas condições. Você se recorda, a Vitória na altura? Sim, primeiro complexo desportivo, exatamente. Nós já tínhamos 2 campos para treinar, em relva, já tínhamos condições que ninguém tinha quase praticamente exatamente. E foi essas 2 épocas, 85-86 e 86-87, foram magníficas. A outra a seguir vem num arrasto daquilo que eu já deixei dar a entender, porque surgiram sabe como é que é isto? Depois jogadores que até já estão na seleção, depois não são vistos, diferente. Não são valorizados como claro. Outros. E isso, quando chegas a uma maturidade com os 25, 26, 27 anos, que é o auge do jogador, sim. E isso permitiu que, durante a época, isso foi o reflexo. E ainda conseguimos ir à final da taça, se nos recorda. Exatamente, foi. Mas foi uma coisa. Nós chegamos completamente. E despede-se nessa final da taça, precisamente do Vitória. Nós não chegámos lá como equipa, completamente uma equipa já moribunda, como se costuma dizer. O jogo foi feito quase já depois de terminar o campeonato para 15 dias ou 3 semanas. A equipa não andava já, não é? Sim. Depois também não tínhamos o Ademir, não tínhamos 2 ou 3 jogadores importantes e isso afetou-nos muito. E acaba por sair ao fim desse jogo, porque depois, entretanto, o Dr. Pimenta chamou-me e já se aproximava um pouco dos valores, só que eu já tinha dado a palavra de que vinha para baixo. E outra coisa, havia esse pacto de clubes, não sei se recorda, e isso é terminado nessa época, que é na altura que também veio o Dito e o Rui Águas vêm para o Porto. Sim. E aí cobrou-se um bocado esse elo. E depois foi muito mal recebido em Guimarães, no primeiro jogo. No primeiro jogo. Vitória Belenenses, porque as pessoas não... É normal, não é? Sim. O que é que sai? Está aqui, estava bem, não é? As pessoas não sabem as reais razões, não é? As reais razões. E eu voltei ao Vitória, estive 4 anos no Scotting, fizemos um excelente trabalho. Os Andrés, os Bebés, os Hernanes, os Leões, os Saudanês, essa gente, os Nadiais, o Barrentos, muito mal aproveitado. Foram todos jogadores postos nessa altura que deram dividendos ao Vitória. E com um trabalho que era eu, mais 1 ou 2 colegas, criámos na altura criou um gabinete mesmo profissional e fizemos um trabalho excelente. Criou-se a equipa B também na altura, isso também permitiu que os jogadores se fossem formando e se fossem crescendo, mas fez um excelente trabalho. Depois acabei por sair também numa situação que não devia ter saído. Claro. Ainda hoje lá devia estar. Ainda hoje lá devia estar no Scouting, porque eu sinto que... eu depois ainda trabalhei algum tempo para o inimigo, para o Braga, pois foi. E depois trabalhei aqui para o Sporting também, estive também aqui no Scouting do Vitória. Depois fiz ainda, estive como diretor desportivo no Chaves, 2 anos, estive como diretor desportivo aqui no Louros 2 anos, também estivemos quase a subir à terceira liga. Pronto, e agora desliguei do futebol. Houve um convite formal no início da época para poder regressar ao Scouting do Vitória, mas disseram que era muito dinheiro. Pois. Que eu estava a pedir, sabe que isto é, as coisas não podemos são contrapor, assim. Não é? Mas é um clube que me deixou na minha carreira, foi o que mais me marcou, não há dúvidas sobre isso, e continuo sempre que possível. Acompanho sempre os jogos que sempre posso e vou a Guimarães muitas vezes, porque tenho, como sabe, o Cristiado é meu compadre. Exatamente. E sou padrinho também de casamento da filha
E é uma cidade que me diz muito. E por isso é que nós viemos aqui, a Torres Vedras, porque se o Vitória lhe marcou, o Adão também nos marcou a nós, enquanto adeptos do Vitória, enquanto vimaranenses, no tempo que representou o Vitória, porque foi de facto um jogador extraordinário. E por isso agradecemos o facto de ter aceitado este nosso convite. Eu agradeço esta vossa... Vimos aqui à sua terra agora à sua casa. Tenho aqui um projeto da minha esposa e da minha cunhada há um ano atrás. Pronto, abriram aqui este restaurante que está a crescer, tem qualidade, com a comida, a carne vem lá da zona de Cabeceiras. Pronto, é um restaurante típico, com os pratos com o bacalhau à Zé do Pipo, com as vitelinhas à moda de favo. Portanto, estamos a criar aqui este restaurante com essa vertente, a ver se... E estamos a ter algum sucesso, vamos lá ver. Restaurante no centro do país, mas bem nortenho. Bem nortenho, exatamente. Adão, muito obrigado por esta conversa. Tá. Muito obrigadíssimo. Obrigado. Bem, e terminamos então aqui mais um Que é Feito de Si. Já sabe, marcamos encontro num próximo programa com outro convidado, com outro ex-jogador de Vitória, em Portugal ou quiçá no estrangeiro. Fica a par das redes sociais da Inquieta e não perca mais um convidado. Até lá, desde Torres Vedras, um forte abraço.